Muito bem, amigos, o estudo da lição número 11, que fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa parte de quarta-feira falará sobre o Espírito Santo. Então podemos ver que João apresenta o Espírito Santo com um papel fundamental na igreja e também no ministério do Senhor Jesus Cristo. Talvez, à primeira vista, o Espírito Santo, ele assim não foi tão citado no livro de João como o Pai e o Filho foram. Mas ele não é menos importante do que o Pai e o Filho. Pelo contrário, ele foi a fonte de força do Senhor Jesus Cristo. Ele ajudou os discípulos na compreensão dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou a unidade dos cristãos e ele existiu como assessor da primeira igreja, transformando a igreja primitiva em uma potência evangelística. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Esse poder Jesus chamou de o Consolador. E o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Ele tem uma atuação muito marcante na nossa vida. Pergunta número 6. O quanto é importante o Espírito Santo atuar numa conversão? No livro de João, capítulo 1, verso 10, depois do verso 13, diz assim, estava no mundo, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então a pergunta é, o quanto é importante o Espírito Santo numa conversão? A explicação, a resposta é, para que haja um novo nascimento, vindo de Deus, uma nova vida, tem que haver a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue transformar um coração para que ele se torne uma nova vida. Foi o que Cristo disse para Nicodemos. Nicodemos, se a pessoa não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos pensou que Jesus estava falando do nascimento biológico. Então Jesus disse, não, Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito Santo tem que atuar na conversão e na transformação. João mostrou a importância do Espírito Santo na criação, no ministério de Jesus e na conversão de almas. João esclarece, inclusive, que uma pessoa que se torna filho de Deus, se aceitar Jesus como Salvador, nessa aceitação, o Espírito Santo ele é colocado no coração da pessoa. Na criação, Jesus, o Verbo, estava com Deus. O Espírito Santo pairava sobre a imensidão do planeta escuro. E a partir da presença do Logos, o Verbo de Deus agiu em conjunto com o Pai e eles então criaram o mundo com toda a sua perfeição. Pergunta de número 6. Que obras o Espírito Santo executa no plano da salvação? João capítulo 3, versos 5 e 6. Jesus respondeu, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Dessa forma, Jesus mostrou como o novo nascimento é uma ação do Espírito Santo. João capítulo 6, verso 63, o Espírito é aquele que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus disse, se vocês crerem em mim, rios fluirão de dentro de vós. Esses rios significa o Espírito Santo. João 14, verso 28, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João capítulo 15, verso 26, mas quando vier o Consolador, que virá da parte do Pai, ele vos há de ensinar todas as coisas e vai testificar de mim. João 16, verso 7 e verso 11, todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não o verei mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, para a pergunta, que hora o Espírito Santo ele pode fazer no plano da redenção?
resposta, o Espírito Santo executa as seguintes obras. Ele produz conversão, ele, assim, dá vida espiritual, ele testemunha da verdade, vivifica os corações, regula a consagração das pessoas, ele dá entendimento, ele leva a pessoa a Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus falou aos discípulos sobre a atuação do Espírito Santo, ele, na verdade, inspirou as pessoas a terem esperança e a buscarem o Espírito Santo como sendo o poder que os habilitaria a terem todo o poder. Jesus capacita as pessoas através do Espírito Santo. Foi o que ele fez com os discípulos. No cenáculo, com medo, depois eles se prepararam espiritualmente, se perdoaram e o Espírito Santo agiu sobre eles. E eles pregaram em diversas línguas e houve conversões maravilhosas pela atuação do Espírito Santo. Numa noite fria, um senhor saindo de uma igreja, era um diácono, ele encontrou um mendigo sentado numa calçada. Era um alcoólatra. Ele pegou e estendeu um folheto para aquele homem. Aquele homem alcoolizado pegou o folheto, olhou, amassou e disse: eu não quero folheto, eu quero o seu casaco, eu estou com frio. O diácono tirou o paletó dele e deu para aquele homem e disse: dentro do bolso do paletó tem mais folhetos, eu vou me embora, fica com Deus. E foi-se embora. O nome desse homem, Jerry McCanley. Jerry foi preso aquela noite, foi parado dentro da cadeia. Dentro da cadeia, ele fez arruaças e o guarda disse: se você não parar, eu sou obrigado a pedir para lhe dar uma surra. Ele se calou e, na fraca luz, achou os folhetos dentro do paletó, começou a lê-los e ali ele se conscientizou que precisava mudar de vida. Jerry, quando saiu da prisão, procurou uma igreja, entregou o coração a Jesus e 8 anos depois se tornou o melhor missionário de toda a Inglaterra. Deus transformou aquele homem pelo poder do Espírito Santo. Um simples folheto e uma ação de bondade cativar aquele coração. Deus nos abençoe. Possamos crer que o Espírito Santo ele está pronto a nos utilizar como instrumento. Só precisamos permitir. E então ele vai nos usar como instrumentos para a pregação do Evangelho, para a doutrinação de pessoas, para o conforto, o consolo daqueles que precisam. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.